Lista de reforços fechada para a próxima janela. Atlético Paranaense e Flamengo, logo mais às 16 horas pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo importante, hein? E Flamengo zera suas dívidas com bancos. Saudações rubro-negras. Fala aí, galera do Flanares Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro. Estou aqui mais uma vez para falar do Mengão, do mais querido para vocês, torcedores rubro-negros. Hoje mais uma vez aqui em condições mais improvisadas, né? Mas sem falhar nesse compromisso aí de manter o vídeo e trazer notícias para vocês. Por isso, desde já, eu agradeço a todos que já seguem o canal e peço àqueles que não são inscritos que se inscrevam no canal, deixem o like ali, compartilhem, comentem. Isso é importante para a continuidade do nosso trabalho, para o crescimento do canal e para que o YouTube aí continue levando os nossos conteúdos a você, torcedor rubro-negro. Beleza, galera? Então vamos aqui, lógico, sem mais delongas, falar sobre o Flamengo. O Flamengo que empatou aí na quinta-feira, na última quinta-feira, lá em Avejaneda com o Racing por 1-1, né? Um jogo que o Flamengo tinha tudo para sair de lá vencedor, mas conseguiu construir aquele roteiro que o Flamengo complica um jogo que está na mão e acabou saindo de lá com 1-1, quase sai derrotado. O Flamengo entregou uma bola ali num lance muito complicado ali de Everton Ribeiro e Fabrício Bruno, e o cara acertou a trave, mas também no final o Flamengo quase faz o gol da vitória com o Thiago Maia, basicamente o último lance da partida. É uma bola que veio de escanteio, sobrou para o Thiago Maia, acertou um belo chute, mas a bola infelizmente bateu no travessão e saiu. 1-1, Flamengo aí com 4 pontos na Libertadores. Um pouco mais complicada a situação do que a gente imaginava, né, para esse início de competição. Contudo, ainda com a chance de classificação, eu acho que para a melhor campanha, obviamente, já foi para o saco, né? Mas aí vai brigar com o Racing diretamente para tentar ter o primeiro lugar do grupo. Flamengo que ainda joga 2 em casa contra o próprio Racing, encontra o Alcas, ou seja, as 2 partidas em tese mais difíceis, e vai viajar já na próxima rodada, pelo quarto jogo da fase de grupos, para enfrentar a equipe chilena do Ñublense. A gente tinha trazido informação no jogo, né? Nós fizemos o react, convido a todos a assistirem, vou deixar aqui o link embaixo. O Flamengo não empatava há cerca de 22 jogos, acho que desde janeiro, quando empatou num jogo que foi em Cariacica, tá? Por 0-0, o Flamengo não empatava esse ano. O Flamengo tem já mais derrotas nesse ano do que teve no ano 2019 como um todo. Ou seja, tivemos muitos jogos de fato aí no início da partida, Supercopa, Recopa, Mundial, enfim. Mas mesmo assim é uma marca que preocupa. Para finalizar ainda sobre o jogo do Racing, Gabigol que fez aí, finalmente desencantou, né? Acertou um chute aí meio de canela, mas não importa, para mim a bola entrou, tá valendo. Um golaço, né? Mesmo sendo talvez batendo de mau jeito na perna dele. E com esse gol, finalmente, ele alcançou essa marca histórica. Isso é muito importante a gente registrar, galera, de ser o jogador brasileiro com mais gols em toda a história da Libertadores. Não é uma marca simples, é uma marca aí que ele passou nomes muito importantes do futebol brasileiro. Tanto é que já era uma posição defendida aí por muitos anos por Luizão, que já se aposentou, ó. Os dois estavam com 29 gols, né? O gol que o Gabigol fez na final do ano passado contra o Atlético Paranaense. Inclusive o gol da vitória do Flamengo, do título do Flamengo, foi quando ele se igualou com o Luizão nessa marca. Gabigol que não vem num bom ano, né, tecnicamente falando. E aí somente nessa terceira rodada da Libertadores que ele conseguiu fazer esse gol histórico. Hoje ele alcançou essa marca, até lançou uma linha de produtos específica sobre essa conquista dele. Então assim, parabéns a essa conquista do Gabigol, independentemente da fase que ele está, desses desafios que ele tem pela frente, técnicos, físicos e tal. Mas independentemente disso, parabéns ao Gabigol, uma bela marca. Lembrando, galera, que esses 30 gols que o Gabigol chegou na Libertadores, apenas um com a camisa do Santos e 29 com a camisa do Flamengo. Então há que se reconhecer o quão importante é essa conquista, tá? Fazendo então um registro aqui devido ao Gabigol. Beleza? Falando agora um pouco sobre essa próxima partida do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo agora tem um jogo difícil, jogo importante, porque Flamengo soma aí já 2 derrotas em 3 jogos. Tá lá para a parte baixa da tabela. Os adversários aí, reais candidatos ao título, estão se afastando aí do Flamengo. O Flamengo precisa de um bom resultado lá hoje, que até poderia ser um empate caso o Flamengo não tivesse sido derrotado nas últimas 2 partidas. Com essas 2 derrotas, o Flamengo, na minha opinião, tem que buscar a vitória. Quando o jogo é lá na casa deles, é sempre um jogo muito difícil. E o Flamengo tem muita dificuldade de vencer lá em Curitiba, tá? O Flamengo que chegou sexta-feira de Buenos Aires,
treinou, fez um treino regenerativo e tal. Treinou ontem de manhã, no sábado, antes de embarcar para a cidade de Curitiba. Já está lá, óbvio, hoje, né, no Paraná, para poder fazer o jogo. A torcida aí esgotou em menos de 24 horas a carga de ingressos que foi disponibilizada para a torcida do Flamengo para esse jogo, né? Claro que é um percentual pequeno em relação à totalidade do estádio. O jogo deve ser transmitido pela Rede Globo em canal aberto aí para a grande maioria dos estados no Brasil, tá? Existem alguns streams também que vão fazer essa transmissão dessa partida. Flamengo que já tem algumas aí ausências confirmadas, como a de Gerson, que infelizmente aí teve problema com o músculo adutor, vai ficar aí de uns 20 a 30 dias fora, infelizmente. O Gerson, que vem fazendo uma temporada muito ruim, mas melhorou muito na mão de Sampaoli, foi até um dos principais jogadores nesses primeiros jogos, né, do Flamengo. Se machucou ainda no aquecimento contra o Botafogo. O Flamengo já não contou com ele aí em 2 partidas. Não deve contar aí por pelo menos mais umas 4 partidas no mínimo, né? Talvez até mais. Talvez nem jogue nenhuma das partidas contra o Fluminense pela Copa do Brasil, que seria muito problemático para o Flamengo. Além de Gerson, Varela e Mateuzinho, os 2 laterais aí seguem machucados. E Felipe Luiz também. Não tem condições de jogo. E de última hora tivemos mais uma perda, mais uma baixa. Infelizmente o Pedro, né, o principal aí atacante, goleador do Flamengo nesse ano, também foi o ano passado, né, não vai jogar. O Flamengo soltou uma nota aqui falando que o jogador teve uma entorse no tornozelo, tá, e que foi cortado dessa partida. Eu só espero que não seja uma questão também de crise aí, nessa questão de técnica do São Paulo, que ainda tenta mexer, ainda tenta entender melhor essa equipe. E parece que essa contusão teria acontecido no jogo contra o Botafogo. Teria jogado no sacrifício contra a equipe argentina e possivelmente se agravou essa contusão. Seria uma precaução, foi o que o Flamengo disse, entendeu ser melhor o jogador não participar desse jogo. Preservou o atleta, até porque tem outras partidas decisivas pela frente, tá? Então o Pedro infelizmente também não estará nessa partida, tá? Nós temos o retorno de Rodrigo Caio e nós vamos falar aqui sobre a escalação. Parece que ele deve ir para o jogo como titular, hein, galera? E o Matheus França também saiu até uma reportagem de como caiu ali a quantidade de minutos em campo, as oportunidades dele nas mãos de Sampaoli. Eu acho que ele tem que ter mais chances. É um garoto talentoso, um garoto novo, é um garoto que a Europa tá de olho e ele poderia, assim, tranquilamente ter mais oportunidade nessa equipe do Flamengo. Acho até que pela escalação que a gente vai falar daqui a pouco, ele deve sair como titular para esse jogo de hoje. Vamos aguardar aqui. O Flamengo jogando hoje, depois sai de lá por volta de 8h30 da noite, pega o voo de volta para o Rio de Janeiro, vai chegar ainda antes das 10 horas. E amanhã já tem treino regenerativo e outros tipos de treino para o Flamengo, que segue aí com essa maratona de jogos nos calendários nesse mês de maio. Aliás, deve ser daqui para frente muitos jogos, né? A gente até já falou isso no vídeo passado. Aproveitando esse gancho de calendário do Flamengo em maio, sai a informação aí, galera, que os jogos da Copa do Brasil, né, entre Fla e Flu, foram agora, não tinha datas definidas, eram nas semanas, eu até falei sobre isso, do dia 17, do dia 31 de maio, mas agora parece que até com uma intervenção aí, uma influência da Globo, tá? Ela solicitou ou conseguiu de alguma forma alterar essas datas por questões de interesses em outros jogos, questões comerciais, enfim, eu não sei qual é exatamente o objetivo escuso aí da Rede Globo. Então agora as novas datas estão já definidas. Flamengo vai enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil, ida e volta, 16 e 30 de maio, respectivamente, às terças-feiras. Lembrando aí que o Flamengo vai precisar fazer ajustes no calendário aí do Brasileirão, principalmente por conta dessa antecipação para terça-feira dos jogos da Copa do Brasil. Se eu não me engano, no próximo sábado o Flamengo enfrenta o Bahia, então esse já está ajustado, digamos assim, né? Mas o próximo jogo, que não sei, não lembro agora contra quem seria, mas era domingo, vai ter que ser antecipado para o sábado por conta desse jogo de terça-feira. Então vamos acompanhar aí essas últimas definições. Beleza, galera? Próximo assunto aqui, galera. O Pablo Rafael, da Voz do Ninho, afirmou aí que o Marcos Braz já teria uma lista, tá, fechada já, com reforços, cerca de 2 a 4 nomes para o Flamengo na primeira janela do meio do ano. E que esses reforços já teriam sido aprovados, inclusive por Jorge Sampaoli. Nomes esses que são guardados aí a 7 chaves, né? O Flamengo faz um esforço muito grande para não
não vazarem esses nomes, né? Porque a gente sabe que existe muito interesse em vazar esses nomes por questões assim de jornalística, por questões assim de criar notícias, de exclusividade, enfim, negociais também. Mas o Flamengo faz um esforço muito grande aí para guardar esses nomes, mas envolveriam as posições de volante, ponta direita e meia. Acho ainda que o Flamengo, com essa circunstância, vai precisar de um lateral direito. Gosto muito aí dessa evolução do Wesley, mas não sei se ele está preparado aí para ser o titular do Flamengo em todas as competições. Além disso, o Flamengo tem sofrido aí com lesões de Varela. E recentemente Mateuzinho também já teve muitas oportunidades e ainda não demonstrou talvez estar pronto para ser titular do Flamengo. Uma outra posição, tomara que esse meia que se faz seja o famoso reserva do Arrasca, que estamos esperando há muito tempo. E acho também que o Flamengo precisa de um atacante centroavante, preferencialmente, para ser um reserva do Pedro. Hoje, a título de exemplo, hoje vamos jogar sem o Pedro, que se machucou. Quem é que vai jogar no lugar dele, na posição dele? Vai ser o Arrascaeta, talvez fazendo um falso 9, ou revezando com o Gabriel aí, quem vai pisar na área para fazer esse papel? Não sei. Quem vai ser escalado? Cebolinha? Talvez. Acho até que ele está mais na frente que os outros. Bruno Henrique, não acho que esteja preparado aí para voltar já como titular, ainda mais no jogo como esse, gramado sintético, etc e tal. Então assim, o Flamengo também tem um problema nessa posição, tá? Especificamente, para mim, um reserva do Pedro, um atacante centroavante. O Matheus não aproveitou aí as oportunidades que teve, na mãos ainda de Vitor Pereira. E até se ouve falar numa revelação do Santos, garoto novo, chamado, acho que é David Washington. Teria ventilado aí que o Flamengo estaria de olho no jogador, tem interesse em contratar o jogador. Reforços de peso já para brigar direto pela titularidade na equipe do Flamengo. E um reforço para compor, para complementar mais pontuais aí em posições que o Flamengo tem de carência, principalmente de um reserva para a posição, tá? Talvez como é o caso aí do famoso reserva do Arrasca. E aí, segundo informações da equipe do Paparazzo Rubro-Negro, houve uma reunião aí do próprio Marcos Braz, ainda na Argentina, com empresários que seriam especialistas no mercado, digamos assim, argentino, tá? Para trazer informações aí de jogadores com potenciais, jovens, promessas do futebol argentino. E o Flamengo talvez mudando um pouco aí essa direção, mirando um pouco mais seus olhares aqui sul-americano. Eu até considero melhor esse tipo de atitude, porque a gente sabe que trazer alguém da Europa é sempre muito caro, é muito complicado, ou já consegue trazer só quando o cara já está em final de carreira, etc e tal. Então, a gente sabe também que o São Paulo ele costuma estar acompanhando sempre aí esse mercado sul-americano. Aí ele costuma fazer boas indicações. Acertou ali com algumas peças quando era técnico do Galo, acertou aí com o Soteldo quando estava no Santos, né? Então aí quem sabe ele consegue indicar uma boa revelação do mercado argentino, que seja, né, sul-americano como um todo, para reforçar a equipe do Flamengo. O Flamengo vai precisar se reforçar nessa próxima janela para seguir com seus objetivos. Galera, outro assunto aqui bem rapidinho. Primeiro que o Dorival teria ligado para Everton Ribeiro tentando convencer o jogador de ir para o São Paulo, que o técnico hoje está no São Paulo. O Everton Ribeiro tem um contrato no final do ano, termina no final do ano, então a partir do meio do ano ele já estaria em tese com possibilidade de sair para outro clube, né, de negociar contra a equipe até de graça, né? Então o Flamengo tem que abrir o olho se tem interesse em manter o jogador, assim como o jogador também tem que se manifestar se quer sair da equipe, se quer continuar. Everton Ribeiro, que é um dos jogadores mais antigos desse plantel atual do Flamengo, também já falamos aqui que trouxe marca importante com um jogador que mais jogou pela Libertadores com a camisa do Flamengo, então tem que valorizar também um jogador assim. Pode ser que ele cresça agora nesse sistema com o Sampaoli. Jogou muito bem contra o Botafogo, já não jogou tão bem contra o Racing, então vamos dar mais uma chance. E o Flamengo deve em algum momento abrir essas negociações, na minha opinião ele tem que esperar. O mesmo acontece com o Matheus Cunha, que é um jogador goleiro jovem do Flamengo, até alguns torcedores defendem a sua oportunidade contra o titular no gol do Flamengo, já que o Santos talvez não venha bem, vem falhando em alguns lances, vem deixando a galera preocupada. Mas ele também ainda tem um salário aí patamar sub-20, né? Foi ainda os primeiros contratos profissionais que ele tem hoje valendo. O contrato só vai na mesma situação, termina só no final do ano, então o Flamengo uma hora vai ter que sentar com o jogador, se for interesse dele e dos seus representantes, para fazer essa renovação. Mas o Flamengo tem que ficar de olho, né? Eu acho que é um jogador jovem, com potencial, não pode perder assim de uma forma tão boba, né, para outra equipe. Parece que o mesmo São Paulo e Cruzeiro estariam interessados também no goleiro do Flamengo.
Falando agora um pouco de finanças, o Flamengo publicou no dia 3 e no dia 4 de maio o seu balanço do primeiro trimestre deste ano, tá? E aí o GE fez uma matéria, né, no seu site, ge.com, falando que o Flamengo movimentou cerca de 223 milhões de reais entre compras e vendas de jogadores nesta temporada, né? Lembrando aí que chegou o Gerson, o Flamengo formalizou a compra aí do Ayrton Lucas, que estava como empréstimo, saiu aí o lateral esquerdo do Flamengo, nossa, me deu agora um branco aqui, mas o lateral esquerdo promissor é do Flamengo. Teve outros jogadores também que saíram, o próprio João Gomes, né? E nessas movimentações de chegadas e saídas totalizou este valor. O Flamengo ainda teria 151 milhões para serem pagos em termos de contratações, né? Mas existe um equilíbrio, não existe uma preocupação do Flamengo com essa questão, porque existe bastante um equilíbrio entre chegadas e saídas, inclusive de valores. O Flamengo, assim como tem que pagar 151 milhões, teria que receber também 100 milhões. Então há um certo controle dessas finanças aí, como o Flamengo publicou no seu primeiro resultado, né? Ainda nesse ponto, o Flamengo quitou, né, junto ao BRB, o seu empréstimo, o empréstimo que tinha com o banco, e com isso o Flamengo zera todas as suas dívidas de empréstimo que teria pego com qualquer outro banco. O Flamengo está zerado de empréstimo com o banco. É uma marca importante, mostra aí o trabalho aí financeiro nessa parte aí, né, do Flamengo, de gestão financeira, muito importante. Alcançou uma marca muito interessante. Eu não sei se outro clube brasileiro está nessa situação de não ter nenhum empréstimo com nenhum banco, nenhuma instituição financeira neste momento. Isso é importante porque a partir daqui, claro que ainda se tem algumas despesas a serem honradas, tem valores a serem pagos de outras situações, até como contratações, como falamos, mas isso permite com que no próximo ciclo, quando se fechar, o faturamento do Flamengo possa ser ainda maior, já que não se tem valores como empréstimo a serem pagos, né? Então essa parcela aí que somou 23 milhões de reais foi antecipada, né? Ela estava prevista o empréstimo é previsto para terminar em agosto desse ano. O Flamengo acabou antecipando, então boa informação sobre o Flamengo. Inclusive saiu também nesse mesmo balanço que o valor com bilheterias e sócio-torcedores de arrecadação, o Flamengo ficou em primeiro dentro dos clubes da Série A, dentro de todos os clubes, né? Alcançando a marca de 199 milhões de reais de arrecadação. Galera, para fechar o nosso vídeo aqui, falar um pouco do possível time aí que deve entrar em campo para enfrentar o Atlético Paranaense lá na Baixada, né? Com informações que a gente pegou aqui de alguns canais, de alguns programas esportivos, a gente conseguiu montar uma equipe aqui. O Flamengo deve vir com Santos no gol, novamente um trio de zaga, formado por Fabrício Bruno, Rodrigo Caio como centro ali, estaria voltando a equipe, e Léo Pereira. Ayrton Lucas segue na esquerda, o Wesley, que vem muito bem lateral direita, mas aí fez um pênalti, foi expulso. Talvez o técnico queira dar uma poupada ou dar um tempo para ele, até porque vai precisar jogar contra o Newblense sem ele, sem nenhum lateral direito, né? Os outros dois estão machucados. Então o Flamengo não vai ter a presença de Wesley, de um lateral direito de ofício. Talvez o Fabrício Bruno faça esse papel, quebrando o galho como tem feito. Acho até que não tem muita velocidade para isso, mas enfim. Ou então outro jogador deve ser escalado ali para fazer esse pedaço, esse papel aí, quase como um ala direito. Na minha opinião, Matheus França deve ganhar uma oportunidade nesse sentido. E aí fecharia o meio de volantes Vidal, Thiago Maia. No meio, Everton Ribeiro, Gabi e Cebolinha na frente. São a minha opinião de como o Flamengo deve ir para esse jogo, tá? Lembrando que o Pedro não poderá jogar essa partida. Então, dentre as opções que nós falamos aqui, de fato, Cebolinha é o que tem mais condições de jogo, apesar de seu desempenho técnico não estar agradando totalmente a torcida do Flamengo e nem os técnicos que lá estão, né? Essas são as informações de hoje. Se inscreva no canal mais uma vez, comentem, compartilhem, dê essa moral aí pra gente. Até o próximo vídeo. Valeu, saudações rubro-negras.